Neste tópico vamos estudar as funções de onda harmônicas, né? Então nosso objetivo é estudar as funções harmônicas de onda e vamos ver que essas funções são aplicáveis, né? Elas são funções, primeiramente, aplicáveis tanto as ondas mecânicas, né? Tanto as ondas mecânicas quanto as ondas eletromagnéticas. Que, aliás, o nosso foco são as ondas eletromagnéticas, porque a luz também se comporta como uma onda eletromagnética, né? E a função harmônica de onda pode representá-la muito bem, né? A luz, porque a gente está estudando fundamentos de ótica, e a ótica é a área da física que estuda as propriedades da luz e a sua interação com o meio, né? Então veja bem. Então, as funções de onda também, elas são representadas em geral por funções trigonométricas. E principalmente porque as funções trigonométricas elas têm um caráter periódico, né? Elas têm um caráter periódico e isso é importante. Nós vamos ver que a periodicidade de uma onda é fundamental, né? É fundamental. Ela está presente na sua essência, né? Está presente na sua essência. Agora, principalmente a função de onda harmônica, ela tem que obedecer e obedece a equação de onda, né? A equação diferencial de onda. A equação que nós deduzimos no tópico anterior. Muito bem. Veja, a função de onda harmônica ela tem que apresentar todos os elementos de uma função, de uma onda, né? De uma onda. Veja, vamos utilizar um exemplo de uma função de onda e esse exemplo nós vamos perceber que ele apresenta todos esses elementos que a gente precisa para caracterizar completamente uma função de onda, né? Então vamos lá. O nosso exemplo vai ser assim. Um exemplo unidimensional, né? Porque nós estamos estudando função de onda unidimensional, ok? Então, nosso exemplo vai ter aqui um fator A multiplicado por uma função trigonométrica. Estou escolhendo aqui o seno, né? Que é o seno de um fator K que multiplica um fator K que multiplica x menos Vt. Veja que esse termo x menos Vt, apresentado na função de onda genérica do tópico passado, ele sempre aparece nas nossas funções de onda, sempre vão aparecer nas funções de onda. Bom, então essa daqui esse aqui é um exemplo de uma função de onda que tem todos esses elementos. Ela é trigonométrica, ela tem um caráter periódico, ela é aplicável tanto à mecânica, as ondas mecânicas quanto às ondas eletromagnéticas. Agora precisamos verificar se ela obedece à equação de onda. Vamos verificar se ela obedece à equação de onda. Bom, para verificar isso, uma maneira é a gente calcular aquelas derivadas, as segundas derivadas, né? Tanto espacial quanto temporal, que aparece nas equações diferenciais de onda, né? Primeiro vamos calcular a derivada segunda temporal dessa função aqui, ó, que não é muito difícil, né? Porque, veja bem, o A é uma constante, a primeira derivada de seno é cosseno, aí a segunda derivada, que é do cosseno, dá o seno negativo. Então a gente vai ter aqui, ó, que a gente obteve até agora menos esse fator A, e o seno volta
aparecer aqui com o mesmo argumento, né? Com o mesmo argumento. Veja bem. Então, veja que esse termo aqui se repete. Só que agora com sinal negativo. Agora, pela regra da cadeia, tem que derivar duas vezes esse argumento, né? Derivando a primeira em x, ó, aqui dá 1, esse termo dá 0, né? Dá 1 vezes k. Então aparece um k aqui. Derivando a segunda vez, de novo, dá 1 aqui, esse aqui é 0, aparece novamente outro k. Então fica k ao quadrado. Então o resultado dessa derivada segunda é menos k ao quadrado vezes a função que se repete, né? E ela se repete exatamente porque ela tem um caráter periódico, né? Olha que interessante, né? Bom, então a derivada segunda da espacial está determinada. Vamos determinar agora a derivada segunda temporal. Derivada segunda temporal. Veja que o procedimento é muito parecido, né? Esse termo aqui vai se preservar. Então, aqui é um sinal negativo, esse termo se preserva. A primeira derivada de seno dá cosseno, a segunda de cosseno dá seno, negativo, com o mesmo argumento. Ó. Com o mesmo argumento. Então, novamente aparece esse termo aqui. Agora, só que agora o argumento está sendo derivado em relação ao tempo. Então, esse termo aqui dá 0. Aí vai aparecer o primeiro termo, que é menos k v, porque vt dá v, né? A derivada. Aparece o primeiro termo. Aí quando deriva de novo, aparece um outro termo, menos kv. Então, aqui na frente vai aparecer um termo que é k ao quadrado, v ao quadrado, porque menos com menos dá mais. Ok? Muito bem. Como esse termo aqui ó, é a função de onda, é a própria função de onda, então aqui a gente vai ter menos k ao quadrado, v ao quadrado, vezes a própria função de onda que se repete, né? Muito bem, então veja, como esses dois termos são iguais, esses dois termos aqui são iguais, né? Então se a gente passar esse termo e esse para o lado de cá, ó, veja, esse termo aqui vai passar para cá, vai ficar assim, ó, vai ficar 1 sobre menos, né, K2, que multiplica aquela segunda derivada lá, né? Ok? E aí, veja, se a gente passar esse termo para lá também, esse termo é igual a esse, então o termo de cima aqui é igual ao de baixo. E aqui embaixo vai ficar menos 1 sobre K2V2, né? A derivada segunda, só que agora é temporal, né? Então, de novo, ó, pegamos esse termo, colocamos ele aqui embaixo. Pegamos esse termo, colocamos ele aqui embaixo. Aí ficou esse que é igual a esse, então significa que o termo que está aqui é igual ao termo que está aqui. É o que a gente escreveu aqui. E aí, isso só é possível quando? Veja, o K e o negativo aqui ó, simplificam. Isso só vai ser possível quando nós tivermos a função de onda, a equação, desculpa, né? A equação diferencial de onda que representa a equação de onda. Então veja bem, realmente essa função obedece à equação de onda, né? Realmente essa função obedece à equação de onda. Então está verificado. Então, se está verificado, essa função é uma boa função, esse exemplo é um bom exemplo de representação da nossa função de onda, né? Agora, vamos entender os elementos que aparecem aqui, né? Bom, o x a gente já sabe que é a posição, v é a velocidade, o t é o tempo. Agora, o que são esses dois elementos aqui, né? O A, vamos começar com esse elemento A. Ele é denominado amplitude da onda, amplitude, e está associado diretamente com a energia da onda. Então veja bem, a amplitude está associada com a energia da onda. Olha que interessante, né? Então veja bem,
ela tem uma associação com a energia. Agora, ela não é a energia, mas ela representa, ela está associada à energia da onda, né? E esse K? Esse K aqui a gente vai chamar de número de onda. E o número de onda, veja bem, ele está associado à origem da perturbação. Então ele está associado à perturbação. De alguma maneira ele vai estar associado. Veja, no caso das ondas mecânicas, a perturbação é mecânica, né? De partículas se movendo, né? Partículas mecânicas se movendo, né? Agora, na onda eletromagnética você tem cargas elétricas, que também são partículas, né? Mas elas são cargas se movendo, né? E essas cargas se movem, produzem aceleração e geram o que a gente chama de radiação, né? Radiação eletromagnética. Muito bem. Agora, veja, vamos desenhar o gráfico dessa nossa função. Um outro elemento que a gente pode definir aqui é o seguinte. Vamos definir esse outro elemento aqui, ó. Deixa eu desenhar com outra cor aqui para não. Esse elemento aqui que é o argumento do seno. Veja, o argumento do seno é um ângulo. No Sistema Internacional de Unidades é radiano. Então esse argumento que tem dimensão de ângulo, a gente vai definir como fase. Vamos usar a letra φ aqui, ó. Aqui é a letra grega chamada φ. E a gente vai definir isso aqui como fase. E a fase está associada a tanto a evolução espacial quanto a evolução temporal. Ok? A fase está associada à evolução espacial e à evolução temporal. Então a gente vai escrever assim que ela está associada à evolução espacial e à evolução temporal. E ela tem dimensão de ângulo, né? A nossa fase. Então, a gente pode dizer de uma maneira geral que amplitude e fase definem completamente uma onda, né? Uma onda, tanto mecânica quanto eletromagnética, enfim. Agora sim, agora vamos desenhar aqui um gráfico, né? Dessa função, a nossa função de onda unidimensional, trigonométrica aqui, né? Veja bem, vamos desenhar essa fase. Veja, a função seno a gente conhece, né? Ela é zero aqui no zero, aí ela faz esse tipo de... Ela tem esse esquema aqui, né? Essa ilustração. Aqui em 2π, né? Em 2π ela se repete, né? Ela vai se repetir aqui, 4π e assim por diante, né? Assim por diante. Agora, o seno de um ângulo, no nosso caso aqui é o seno da nossa fase, ele é no máximo 1 e no mínimo menos 1. Então ele vale no máximo 1 e no mínimo menos 1. Só que ele está multiplicando uma amplitude aqui, ó, né? Então esse termo aqui vale no mínimo 1, menos 1 e no máximo 1. Então veja bem, quando ele está no máximo, ou seja, quando o seno vale 1, a nossa função de onda vai valer quanto? Vai valer a amplitude. Vai valer a amplitude aqui no máximo. Agora, no mínimo aqui, ó. No mínimo aqui, né? Veja, o seno vale menos 1. Então, nossa amplitude vale menos A. Ok? A função, né? Nossa função vale menos a amplitude. Então, olha que interessante, né? Então, a nossa função de onda ela tem amplitude, tem valor máximo, a amplitude, o valor da amplitude, e valor mínimo, o valor de menos amplitude, né? Essa é a nossa função. Agora, a gente completou um ciclo aqui, né? E aí daqui se repete. O próximo ciclo vai se repetir e assim por diante, né? Então, isso que é o que a gente chama de caráter periódico da nossa onda. Agora, em um ciclo, nós temos dois elementos importantes. Em um ciclo. Dois elementos muito importantes. Um deles esses dois elementos a gente chama de período, né? Então, é um período que é associado à evolução espacial e um período associado à evolução temporal.
O período associado à evolução espacial a gente define como comprimento de onda. Vamos usar aqui a letra grega lambda. Lambda. Para representar o comprimento de onda. Então veja, isso aqui é um comprimento de uma onda em um ciclo dela. Em um ciclo, né? E aí daqui para frente, ó, o ciclo se repete, então o comprimento permanece, né, para cada ciclo. Então o comprimento de onda ele é o período, porque está associado ao aspecto periódico da onda, é o período em um ciclo. Né? É o período espacial, né? É o período espacial. E outro período é o período temporal. A gente define pela letra tau. Né? A letra tau é o período temporal. Né? A gente chama ou somente de período. Ou é período temporal. Isso aqui é o comprimento de onda, que tem dimensão de comprimento. O comprimento de onda tem dimensão de comprimento. No sistema internacional, metro. Esse aqui é o período temporal, que a gente chama simplesmente de período. Esse é o período espacial, esse é o período temporal. O período temporal tem dimensão de tempo, né? Tem dimensão de tempo. Então são dois elementos importantes aí da nossa onda, né? Já o comprimento de onda e o período temporal. Um carrega informação importante da evolução espacial e outro carrega informação importante da evolução temporal. E todos eles estão contidos na fase, né? Estão contidos dentro da fase. Então vamos fazer o seguinte. Em um período, veja, o x, vamos pensar na evolução espacial. O x varia, né? Veja, se ele varia de lambda em um período, né? Ele varia de lambda. Então, em cada período, o x aumenta em um comprimento de onda, né? Em cada período, né? Então, veja bem, x varia de lambda em 2π, que a gente vai chamar de n mais 1. Por que n mais 1? Porque, veja, quando n é igual a 0, aí a gente tem 2π. Quando n é igual a 1, a gente tem, na verdade, é mais ou menos 1, né? Porque ele pode ser tanto mais quanto menos, né? Não, vamos pensar de maneira absoluta, né? Pensar de maneira absoluta. Então ele vale 1, então dá 4π. 4π ele repete. Depois, quando n é igual a 2, 6π, repete de novo. Então ele vai se repetindo a cada 2π de n mais 1. Né? Então veja bem, então x varia de mais ou menos lambda. Né? Ele pode variar de mais ou menos lambda. Aí nossa expressão aqui, ó, se a gente substituir, veja, então a gente pode dizer o seguinte, que a função de onda ela se repete quando o x varia de mais ou menos lambda. A gente acrescentar mais ou menos lambda ao x, né? Então ela se repete, ela se torna, ela tem o mesmo formato, né? Ela tem o mesmo formato. Então, se a gente aplicar esse termo aqui, ó, no lugar de x, a gente substituir esse termo aqui, ó, x mais ou menos lambda, o resultado da nossa função fica assim, ó. O resultado da nossa função fica assim, a seno de kv x, né, na verdade, x menos vt, só que aparece um termo aqui que é mais ou menos k lambda, na direção x, né? É só substituir aqui, substituindo esse termo aqui no x, aí veja que o termo kxvt vai se repetir e vai aparecer um termo a mais que é o k vezes o mais ou menos lambda que está aqui. Só reorganizando, né? E veja, se essa repetição, veja, se o que está aqui é igual a isso daqui, ó, então isso aqui, esse fator aqui vale quanto? Esse fator vale 2π n mais 1, né? Porque em cada 2π n mais 1,
ocorre uma repetição do ciclo, né? Não, pelo caráter periódico. E daqui a gente tira o número de onda. O número de onda vai ser 2π n mais 1 dividido por lambda. Esse aqui é o nosso número de onda. A gente pode calcular o nosso número de onda para essa função unidimensional dessa maneira, né? Olha que interessante. Né? Olha que interessante. E o número de onda, lembra que ela está associado à perturbação da onda, né? Perturbação da onda. E a gente pode calcular dessa maneira. Muito bem. Veja que o comprimento de onda é um elemento importante, né? É o período espacial e ele é um elemento muito importante da nossa onda. Bom, agora vamos pensar na evolução temporal. Na evolução temporal, agora nós temos o tempo, né? O tempo varia de mais ou menos o período temporal, né? Também naquele intervalo, né? De cada 2π n mais 1, né? 2π, 4π, 6π e assim por diante. Ok? E aí aplicando veja, nesse caso então, veja, a nossa função ela vai se repetir, então, só que agora é na parte temporal, né? Em cada t mais ou menos tal. Em cada t mais ou menos tal. Que o t está variando de mais ou menos tal. Tal é o período. E aplicando essa ideia na nossa função de onda, nossa função de onda vai ficar assim também. Ó. Ela pode ser reescrita dessa maneira assim. Ó. Vai aparecer o k, v, x, né? Menos vt. Veja que o kx menos vt sempre aparece, né? Ele sempre é preservado. Aqui vai ficar mais ou menos, só que agora tem um v aqui, ó, que está multiplicando t, né? Então, vai ficar mais ou menos v tal. V tal, tem um k, né? Ainda faltou o k ali, a gente incluir o k, porque o k está multiplicando todo mundo, né? O k está multiplicando todo mundo. Vai ficar k, v e o tal. É só substituir novamente esse termo aqui, ó, aqui no lugar do t, né? No lugar do t. Vai ficar v vezes t mais tal, mais ou menos tal. E aí faz a distribuição aqui, chegamos nesse termo aqui. Ó. Então veja, se isso aqui é igual a isso, e isso está associado à repetição, ao período, à periodicidade da onda, então esse termo aqui, ó, muito semelhante, análogo ao que a gente fez antes, esse termo aqui é igual a 2π n mais 1, né? O módulo dele, né? O módulo dele. Veja, mas o k já é 2π n mais 1, né? O k também, a gente descobriu ali anteriormente, que esse k, ele é 2π n mais 1 sobre lambda, né? Sobre lambda. Então, esse 2π n mais 1 aqui, simplifica com esse daqui, ó. E aí vai ficar velocidade vezes o período dividido pelo comprimento de onda igual a 1. Que a gente pode concluir que o período vai ser quem, então? O período vai ser a velocidade, vem para baixo, né? O período vai ser a velocidade aqui e o comprimento de onda aqui, né? Porque aqui ficou como? Aqui ficou velocidade vezes o período sobre o comprimento de onda igual a 1. Então, se a gente passar o comprimento de onda para cá e a velocidade para cá, fica esse termo aqui. Ó. Então, a gente pode determinar o período por meio dessa expressão aqui, né? O comprimento de onda dividido pela velocidade, né? Dividido pela velocidade. Que tem dimensão de tempo, né? No sistema internacional, velocidade é metro por segundo, comprimento de onda é metro simplifica com metro, segundo sobe e vira segundo. Ok? Bom, vamos definir um outro elemento importante. Olha, veja aqui o período, veja. Aqui a gente caracterizou completamente, né? Porque o comprimento de onda é o principal responsável. Ele aparece aqui na questão da evolução espacial e o período aqui, ó, aparece na evolução temporal, né? Mas aqui o período está associado também ao comprimento de onda e à velocidade. Ok? Vamos definir um outro elemento, assim, pela letra grega
é Ni. Essa letra grega aqui a gente chama de Ni, né? Mi, na verdade, é Mi. Sim, né? Acho que é assim que se escreve. Mi, veja bem, como sendo o inverso do período. Então essa aqui a gente define como frequência, natural. O que é a frequência natural? É a quantidade de vezes que ocorreu essa repetição, né? Quantidade de vezes que aconteceu um ciclo, né? Quantos ciclos, né, ocorreram em um determinado tempo? Isso é frequência natural. Isso é a frequência natural. Então ela é o inverso do período. Veja, o período tem dimensão de tempo, então a frequência tem dimensão de 1 sobre tempo. No sistema internacional, fica 1 sobre segundo, que é definido como Hertz. Então a frequência natural no sistema internacional ela é medida em Hertz. Olha que interessante, né? Em Hertz. Agora veja, se a gente associar esse termo com este, ó, qual a conclusão que a gente chega? Uma conclusão importante se a gente associar esses dois termos aqui, ó, associando esses dois termos, esse com esse, ó, juntando os dois, olha a conclusão que a gente vai tirar. O que é o inverso do período? É o inverso desse termo aqui, ó, é velocidade sobre comprimento de onda. Então a gente chega à conclusão que a frequência natural é a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Eu vou destacar aqui, ó. Esta é uma expressão importantíssima no universo da ótica, né? Uma expressão importantíssima no universo da ótica. Ok? Se for a onda eletromagnética, que tem velocidade da luz, né, para a onda eletromagnética, ó, isso aqui vai ser a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Olha que bacana, né? É a velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda. É exatamente a frequência natural, né? A frequência natural. Essa que é a ideia. Agora, a gente pode também definir um outro elemento, uma outra grandeza, que é a frequência angular. A frequência angular é a frequência natural em um ciclo de 2π. Em um ciclo de 2π. Como a frequência natural é o inverso da frequência do período, então isso também pode ser determinado pelo inverso do período. Isso aqui a gente chama de frequência angular. E a frequência angular tem dimensão de ângulo por tempo, né? No Sistema Internacional de Unidades, radiano por segundo. Radiano por segundo. Ok? Essa é a frequência natural. A gente utiliza aqui a letra ômega. Letra grega ômega, né? Para representar. Só para fechar a nossa ideia, vamos definir uma outra grandeza aqui, que eu vou usar uma outra letra grega chamada kapla, para definir um número de onda, que também é um número de onda, por unidade de comprimento. Por unidade de comprimento. Então, o número de onda por unidade de comprimento é definido como 1 sobre o comprimento de onda. Essa é uma expressão também muito utilizada na ótica, né? Onde a gente elimina aqui o fator 2πn mais 1. Né? Só para eliminar o fator 2πn mais 1, a gente define um outro número de onda como sendo 1 sobre o comprimento de onda, que é o número de onda dividido pelo comprimento. Né? Pelo comprimento. Como o comprimento é em 2π, né? Então o 2πn mais 1 cancela com 2πn mais 1. Né? Então fica definido dessa maneira. Ok? Então veja bem, as funções harmônicas elas podem ser utilizadas muito bem para representar uma onda, tanto mecânica quanto eletromagnética. Nós vamos utilizá-la na ótica para representar a luz, né? E ela tem dois elementos fundamentais, que é a amplitude, que está associada à energia, e a fase, que é o argumento da função trigonométrica aqui, que está associada à evolução espacial e temporal.
Esse fator K é um fator que está associado à perturbação da onda, a origem da perturbação da onda, né? Essa função harmônica, ela obedece à equação diferencial de onda, a gente viu, né? Aí aparecem assim, dois elementos importantes. Como existe evolução espacial, o elemento importante da evolução espacial é o comprimento de onda, né? Que é o período espacial de um ciclo, né? E associado à evolução temporal aparece o período temporal, que é o tal aqui, né? É o período temporal. E a partir daí, utilizando o período espacial e o período temporal, a gente consegue definir aí, por exemplo, o número de onda, né? A gente consegue definir a velocidade a partir do comprimento de onda e do período, né? Então veja, se a gente trocar aqui, a velocidade vira quem? O comprimento de onda dividido pelo período, né? Dividido pelo período. Isso dá a velocidade da onda. Então veja bem, e aí a gente pode definir duas grandezas também importantes. Uma está associada à quantidade de ciclos no tempo, que é a frequência natural, e aí a gente chega, utilizando essas duas expressões, a gente chega numa expressão muito importante em ótica, que é a relação entre o comprimento, entre a frequência e o comprimento de onda, né? A menos da velocidade, né? A menos da velocidade. E a gente pode definir também uma outra grandeza que pode ser útil, que é a frequência angular, né? Que está associada tanto à frequência natural quanto ao período, né? E o número de onda por comprimento de onda, que é 1 sobre lambda, que é o comprimento de onda. Na verdade, é o número de onda por unidade de comprimento, né? Que é definido como 1 sobre o comprimento de onda. Ok? E assim a gente tem aí uma função, uma maneira de representar explicitamente uma função de onda. E daqui para frente a gente vai utilizar essa representação. Tá bom? Então até a próxima!